Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo, trazendo para vocês mais um vídeo sobre a verdade sobre. E hoje a gente vai falar sobre CM Punk, o CM Punk, o polêmico CM Punk que abandonou a WWE, o Judas, o traidor, o canalha, o ingrato, o injusto, o sei lá o que mais chamam ele aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes deixa o like, se inscreve no canal que é nóis, ok? Ok, bom, o CM Punk começou a carreira dele mais ou menos a meados de 2008 na WWE, né? Antes disso ele já haviam passado por algumas empresas, entre elas a Ring of Honor, que por sinal que se o cara é bom em ringue, o cara passa por lá, porque lá não passa qualquer um não, lá só passa os top. E ele passou por lá, teve sucesso lá, não lembro se foi campeão lá, eu acho que foi pra WWE, teve uma passagem boa pela ICW, fez boas validades, foi o único a vencer o Mr. Money in the Bank. Aliás, o Money in the Bank, para se tornar Mr. Money in the Bank, duas vezes. O Edge foi Mr. Money in the Bank duas vezes, mas não ganhou duas vezes o Mr. Money in the Bank. O Money in the Bank, quer dizer, ele teve uma que ganhou numa aposta que fez lá com o Mr. Kennedy. Já o CM Punk ganhou duas vezes mesmo em 2 anos seguidos, 2008 e 2009. Fez cash no Edge, fez cash no Jeff Hardy. Aí ganhou o World Heavyweight Champion, teve boas rivalidades. Foi um cara muito bom dessa época, até chegar em 2011, ele era um mid-card de luxo. E aí em 2011 ele começou a subir de vez a carreira, ganhou o WWE Champion, teve rivalidade muito boa com o John Cena, com Alberto Del Rio, com Daniel Bryan no começo da carreira, teve rivalidades lá com Undertaker, com Brock Lesnar, teve excelente rivalidade. Rivalidade ruim com o CM Punk não existe, não existe rivalidade ruim com ele. A não ser que dê um adversário muito ruim mesmo pra ele. Aí não tem como sair coisa boa, né? Aí o adversário tem que ser carregado mesmo. Uma característica dele muito boa é a mix kill, né? O cara tem uma mix kill muito boa e uma ring skill moderada. Não é aquela ring skill boa, ele não tem aquela qualidade em ring excelente assim. Mas é uma ring skill, eu diria assim, suficiente. Dentro do padrão da WWE, ele faz o suficiente, fazia o suficiente, quer dizer, ele não era um cara assim que iria proporcionar combates incríveis, mas dependendo da estipulação da luta, do adversário com quem ele enfrenta, ele fazia ótimos combates, combates emocionantes, com escada, sem escada, normal. Era um cara que podia ser bem utilizado em diversos lugares, diversos setores da WWE, diversas validades. Teve pra mim a melhor mix kill do milênio, fazia ótimas promos ou promos, como você preferir. Foi excelente dentro da WWE como wrestler que foi. Aí chegando a meados lá de 2014, no comecinho ali, ele já começou a ter umas briguinhas internas dentro da WWE. Porque um dos motivos era que ele sentia que o produto não estava tão bem elaborado. Ele sentia que ele merecia ter mais oportunidades, merecia estar mais no topo, merecia melhor ser aproveitado, sabe? É quando um lutador está lá desvalorizado, não desvalorizado assim, mas que dá para ele ser mais. Vamos olhar quem que nós temos como exemplo hoje. Talvez Dolph Ziggler, que dá pra ser mais, não é que não tem nada, mas dá pra ser melhor. Um Cesaro, e aí o cara foi lá e tava mais ou menos na situação deles. E aí começou a reclamar, né? Falou, pô, tudo bem, eu tive a oportunidade de ser campeão, ter um ótimo reinado, ter ótimas rivalidades, mas ainda eu acho que tá sendo pouco, porque se você olhar em 2013, ele ficou meio que sumido no mapa, né? Teve algumas rivalidades boas com Lesnar, com Undertaker, mas tava meio sumidão assim de títulos, essas coisas. E ele sentia que não merecia estar nessa situação. Ele falava que ele era um cara assim que ele tava na WWE e ele queria estar sempre mudando o melhor dele. Se ele não pudesse dar o melhor dele pro público, então ele queria sair, porque ele se não pode fazer o melhor, então que ele não faça nada. Ele era do tipo assim, ou é o melhor ou não é nada. Se for pra ficar nesse meio termo aqui, nesse mais ou menos, eu prefiro sair, porque eu me sinto muito insatisfeito. E a outra coisa é que as lesões, ele acreditava que a WWE estava forçando ele demais, fazendo ele lutar mesmo lesionado. Muitas vezes com o Ryback, que ele criticou duramente, dizendo que o Ryback é um cara muito estereotipado, só tem corpo e a tree, e o resto não tem nada.
não sabe lutar nada, machuca o adversário. E na verdade, em 2013, se a gente for procurar, ele teve muito bot do Ryback e ele realmente evoluiu hoje. Hoje ele treinou bastante, evoluiu, mas em 2013 estava totalmente horrível, né? Horrível também não, mas estava ruinzinho. E aí ele reclamou disso, estava insatisfeito. Mas beleza, estava lá. E aí no Royal Rumble, em 2014, ele foi eliminado pelo Kane, que inclusive nesse combate ele teve uma convulsão, se eu não me engano. É, isso aí mesmo. Convulsão ou concussão, eu não lembro direito o que foi. Sei que ele passou mal, mas continuou o combate. Depois disso, sumiu, né? Ele sumiu, mas não foi aquele sumiço que a WWE dá, geralmente. Ele mesmo não apareceu mais na WWE. Ficou longe, ficou fora e ele estava programado para aparecer, não apareceu. E aí até aí beleza. Aí a WWE começou a tentar falar com ele e tal, e as notícias que saíram na época é que ele tinha tirado férias, que ele estava insatisfeito com tudo aqueles problemas lá que eu disse, e resolveu ficar fora por um tempinho. Aí nisso a WWE ficou com raiva, porque precisava dele. Para quê? Aí que está. Na WrestleMania 30 ele estava programado para enfrentar Triple H. Isso mesmo. Quem que enfrentou Triple H na WrestleMania 30? Daniel Bryan. Aí você começa a pensar, pô, então quer dizer que a história do Daniel Bryan talvez não acontecer porcaria nenhuma daquela, porque o CM Punk estivesse lá. O que será que aconteceria se o CM Punk não tivesse saído? Talvez a saída do CM Punk ajudou demais o Daniel Bryan. E talvez a WWE até tenha gostado da saída dele, porque ajudou pra caramba na storyline, né? Tá, mas aí voltando ao assunto, ele começou a receber uns processos, recebeu até uma carta lá de... Deram suspensão, né? Suspensão de 2 meses pra ele. E nessa suspensão ele meio que arrumou um advogado, começou a fazer uns processos lá com a WWE, que tava forçando ele e tal. E aí a WWE, enfim, ficou com raiva de tudo. E o Vince mandou uma carta de demissão para ele, se não me engano foi em julho ou junho de 2014, dizendo que ele estava demitido da WWE oficialmente. E nesse dia que ele mandou a carta, um dia que chegou a carta, era o dia do casamento do CM Punk, que foi quando ele recebeu essa carta. E aí veio um ódio tremendo, porque se o cara recebe uma carta de demissão no dia do casamento dele, depois de a WWE ter feito ele sofrer lesões e depois de ele estar insatisfeito já com a empresa, você está chateado assim com a empresa e ela vai te demitir no dia do seu casamento, você fica mais chateado ainda. Então vamos avaliar a situação até aqui. O cara deu lá pra empresa dinheiro, teve uma época que vendeu até mais camisa que o John Cena. Aí vamos supor, você tá numa empresa que você tá dando um ótimo trabalho pra ela, mas ela começou a te desvalorizar no último ano. Aí você começa a desanimar com a empresa, porque você está sofrendo lesões, está sofrendo demais e não está recebendo aquilo que você acha que deveria. Aí você pega um tempo de afastamento. E aí nesse afastamento, no dia do seu casamento, você recebe a notícia de que você está demitido. Até aí, quem você acha que tem a razão? Talvez a ideia do CM Punk dizer que estava sendo desvalorizado seja um pouco absurdo, mas ainda assim não justifica ser demitido no dia do casamento e também é compreensível. Não estou dizendo que eu concordo com o CM Punk, mas é compreensível ele ficar com raiva depois de tudo isso. É compreensível você ter raiva depois de tudo isso. Não é uma ingratidão. Não é uma ingratidão, é um ódio, cara. Porque, pô, depois de tudo isso, meio que foi um desentendimento, eu diria. Não foi nenhum erro da WWE nem dele, mas foi um desentendimento que vai gerar um ódio, óbvio. Então não tem esse um negócio de ingratidão no meio de nenhum dos dois lados. Tá, aí depois disso ele recebeu uma proposta do UFC. Aí o pessoal começa a falar: ah, eu não acredito, CM Punk trocou a WWE pelo UFC. Primeiro, seu retardado mental, como é que ele trocou a WWE pelo UFC se a WWE demitiu ele e só depois ele ficou sabendo que, depois de demitido, que ele foi receber a proposta do UFC? Não foi o UFC que mandou a proposta pra ele quando ele tava na WWE pra ele trocar a WWE pelo UFC. Ele primeiro foi largado pra depois receber a proposta, entendeu, criancinha? É igual você ter uma namorada, você briga com ela, ela te larga, um mês depois você acha outra menina e vai lá e fica com ela, começa a namorar ela.
Entendeu? Não é você tá lá com a namorada, vê outra e vai atrás da outra e larga a sua namorada pra lá. Não foi assim que aconteceu. Então larga de ser retardado e falar, ó, trocou o WWE pelo UFC. Larga de ser burro, larga de ser jumento, cara. Aí beleza, vamos lá ver o que aconteceu depois disso. Ele começou a criticar muito a WWE, a administração, tudo que a WWE faz hoje de campanha, essas coisas. Ele começa a dizer que tem um interesse por trás de tudo. Na verdade, não é exatamente a intenção da WWE fazer aquilo, tal. Aí os caras aí falam: pô, cara, você deveria parar de falar tanto da WWE. Ela te deu sucesso, te deu dinheiro e você criticando ela, seu ingrato. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá numa empresa e essa empresa faz bastante merda, faz bastante coisa errada por trás das pessoas e ninguém fala nada. E aí você recebeu o sucesso, dinheiro dela, mesmo ela fazendo coisa errada. Você vai ser covarde, não vai criticar ela, não vai falar as coisas erradas que ela faz, só porque ela te deu dinheiro, só porque ela te deu sucesso. Ou você vai ser corajoso e mesmo recebendo o dinheiro e sucesso dela, você vai dizer o que tá errado lá. O que tiver errado, você que tiver que falar, você vai falar e vai dizer. E não dá pra entender. Se ele não criticasse, diriam o quê? Você é covarde, você recebeu dinheiro, recebeu fama e aí não critica as coisas erradas que a WWE faz, né? Você é covarde. E aí se ele fala, você é ingrato, ela te deu dinheiro, te deu fama. Pô, decide, ô seu animal, decide o que você pensa, porque agora tudo que o cara fazer, tudo que o cara falar é motivo pra criticar, então. Ele não tem opção, então. Se ele fizer de um jeito, vamos falar uma coisa, se ele fizer de outro, fazer de outro. Outro caso interessante no Twitter que aconteceu uma vez. Recentemente, foi agora no final do ano aí de 2015. Publicaram lá no Twitter dele lá. Ah, você fala da WWE, mas se ela te oferecer 2 bilhões de dólares, você volta. E aí, o que você responderia? Porque ele foi lá e respondeu da seguinte forma: dinheiro não é tudo, eu não voltaria. E aí os caras começaram a falar: oh, esse cara é ingrato, dá nojo desse cara. Agora ele fala que dinheiro não é tudo porque a WWE já deu dinheiro pra ele, agora não faz falta. É óbvio que agora dinheiro não é tudo, né? Agora que ele já tá rico, agora que ele já tá famoso. E aí, então você queria que ele respondesse o quê, então? Queria que ele falasse assim: ah, eu voltaria sim, 2 bilhões, é claro que eu voltaria, eu sou um mercenário. Aí vocês falariam isso, né? Falariam: ah lá, tá vendo? Fala mal da WWE, mas acabou de admitir, se dessem bastante dinheiro ele voltaria sim. Esse cara é um mercenário, esse cara é um desgraçado, esse cara não merece meu respeito. E aí, tipo, se o cara fala uma coisa, vão criticar: ô seu filho da puta! Você percebeu isso? Você queria que ele falasse que ele é um mercenário? Ou você queria que ele falasse que ele não voltaria? Porque se ele não volta, você, arrombado do caramba, começa a falar que o cara, agora que tem dinheiro, não voltaria mesmo. E aí se ele fala que ele volta, você chama ele de mercenário. Ah, dá licença, cara, você não pensa direito. Eu falo que a maioria das pessoas que criticam o que o CM Punk faz, na verdade são porque interpretam totalmente errado do que necessariamente pela ação que ele fez. Às vezes a ação nem é tão errada assim. Às vezes nem errada chega a ser, igual nesse caso desse problema no Twitter. Mas aí a pessoa interpreta errado, vai pela onda dos outros e pela essa modinha, né, de criticar o cara que sai. E aí começa a falar mal do cara: ah, mas ele fez isso, que não sei o que, mistura todas as coisas. Tudo bem, ele já falou muita bobagem, no Twitter. Você precisa entender que as notícias que são publicadas, elas resumem muito, e esse resumo faz com que você não entenda direito. Você tem que ir na notícia, tem que ir lá no post onde pegaram essa notícia, lá no Twitter, pra você entender melhor o que o cara faria. E tem que também se colocar no lugar dele. O que responderia pra um cara desse, que falou que 2 bilhões eu voltaria? Eu vou dizer que eu vou voltar e ser chamado de mercenário, ou dizer que dinheiro não é tudo e ser chamado de ingrato? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto? Ah, os caras não pensam, velho. Os caras é hater por ser. Os caras não tem um simples motivo assim. Eu até hoje não entendi. Por isso que eu faço essa pergunta no vídeo. Pra que odiar CM Punk? Tudo bem, se você não concorda com o que ele fala sobre a WWE, ainda não é motivo pra odiar. Às vezes você discorda de alguém, você vai odiar ela por discordar da opinião dela. Ele diz que o produto da WWE está muito ruim, tá dando oportunidade muito estereotipada. O cara tem que ter corpo, o cara tem que ter aparência. O padrão que ela quer pra estar no topo é estilo Roman Reigns, estilo John Cena. E não é verdade? Eu concordo com ele. Você pode não concordar, você pode discordar, mas ainda se você discordar não é motivo pra odiar ele. Então eu ainda quero saber qual o motivo de odiar o CM Punk. Eu não sei qual que é o motivo ainda. Então vocês aí podem me colocar aí nos comentários aí de qualquer lugar que seja, porque eu queria entender qual o motivo de tanto ódio pra ele. Queria entender mesmo, né? Porque
falam às vezes assim, os fãs boys dele são muito excessivos demais, defendem ele demais. Será que é os fanboys que são excessivos demais ou será que são os haters que são críticos demais que não dá pra entender? Qual o motivo total de odiar o cara? Muita gente confunde muito aquela promo que ele fez em 2011, dizendo que o Vince tinha que morrer para a WWE melhorar. Ele nunca disse isso fora da WWE. Nunca foi a intenção dele disso. Ele nunca disse isso realmente. Aquilo fazia parte do script. Aquilo fazia parte da storyline de ele dizer que a família do Vince era um lixo e tal. Não era a opinião dele, fazia parte da história, era dentro da série. Igual o cara falar dentro do filme lá que é nazista. Ele não é nazista de verdade, tá atuando. Era isso que o CM Punk tava fazendo. Fora da WWE, depois que ele saiu, ele nunca disse nada parecido sobre a família do Vince. Ele nunca falou nada sobre isso. E aí, eu observando uma certa coisa, eu parei pra pensar assim. Geralmente as pessoas vivem criticando a WWE, criticando o que ela faz, o produto, às vezes criam até teoria da conspiração sobre algumas coisas que ela anda fazendo. E aí quando elas criticam, elas acham normal, é a opinião delas. Tudo bem, alguém concorda, outros não. Quando o CM Punk faz isso, o pessoal chama ele de ingrato, fala que ele não pode fazer isso. Então peraí, o cara não pode ter a opinião, mesmo, às vezes é a mesma opinião que a sua, só que ele não pode falar, simplesmente porque é ex-funcionário. Um ex-funcionário não pode falar da empresa. Você que não tem nada a ver com isso pode, mas ele não. Não dá pra entender algumas coisas. Aí eu, inclusive, teve um cara que falou lá, mas ele é figura pública e tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque figura pública tem que saber se comportar e tal. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Figura pública tem que ser covarde, tem que ser politicamente correto, tem que estar tudo certinho dentro do padrão. Se tiver um cara corajoso demais, tiver um cara que não tá nem aí, fala o que tiver que falar, ele tá errado. Então o certo na verdade mudou de lado. O certo agora é você ficar quieto e aceitar engolir aceitar que dói menos, né? Agora se você falar, você tá sendo desrespeitoso, tá sendo ruim, não pode fazer esse tipo de coisa. Não dá pra entender certas coisas que os caras falam, né, velho? Tem umas coisas sem lógica assim, tal, eu não entendo, sabe? Fora que a WWE ainda por cima, hoje em dia tenta esconder a imagem dele, né? Para de falar sobre o CM Punk, para de mostrar arquivos sobre ele, só mostra quando ele tá perdendo algum combate e tal. Aí mostra lá na WWE Network. Não é tão censurado igual outros lutadores aí, mas ele é censurado sim. A WWE procura não falar dele, mas como tem que falar, fala, porque não é tão excessivo assim essa tal censura de CM Punk, porque ele não é nenhum matador, nenhum ditador do mal. E aí ele inclusive tem uns planos da WWE que é fazer ele perder esse maior reinado que ele tem na WWE, desde que WWE é WWE. Inclusive o cara a bater esse recorde deveria ser Roman Reigns no começo. Não sei se os planos seguem sendo esses, não sei se o cara escolhido realmente vai ser ele. Tem gente que diz até que será o Seth Rollins, tem gente que diz que será o Finn Balor. Fica aí várias teorias de quem será que baterá o recorde dele, mas eu também acredito que vai acontecer isso, porque a AJ Lee, que não tem nada a ver com isso, mas que é a esposa dele, pagou por isso. Ela perdeu o reinado dela para a Nikki Bella. Se a esposa dele pagou, ele com certeza vai pagar também. Só espero que não seja pro Roman Reigns, né? Porque pelo amor de Deus. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal pra gente chegar a 200 inscritos. Não esquece que a gente tá com um calendário de vídeos bem legais aí, de gameplay, de análise. Tem o que tá rolando lá, what's up, beleza. Eu peguei mais ou menos o nome do lema do Right Truth, o que tá rolando e tal. Traduzi, coloquei como nome do assunto. Vai ter aí, eu acho que toda quarta-feira desse quadro. Então fiquem ligados aí no canal, se inscrevam para não perder nenhum vídeo. Um abraço, like, favorito e até a próxima. Depois você acha outra menina e vai lá e fica com ela, começa a namorar ela. Entendeu? Não é você tá lá com a namorada, vê outra e vai atrás da outra e larga a sua namorada pra lá. Não foi assim que aconteceu. Então larga de ser retardado e falar, trocou o WWE pelo UFC. Larga de ser burro, larga de ser jumento, cara. Aí beleza, vamos lá ver o que aconteceu depois disso. Ele começou a criticar muito a WWE, a administração, tudo que a WWE faz hoje de campanha, essas coisas. Ele começa a dizer que tem um interesse por trás de tudo. Na verdade, não é exatamente a intenção da WWE fazer aquilo e tal. Aí os caras aí falam,
Pô, cara, você deveria parar de falar tanto da WWE, ela te deu sucesso, te deu dinheiro, e você criticando ela, seu ingrato. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá numa empresa, e essa empresa faz bastante merda, faz bastante coisa errada por trás das pessoas, e ninguém fala nada. E aí você recebeu o sucesso, dinheiro dela, mesmo ela fazendo coisa errada. Você vai ser covarde, não vai criticar ela, não vai falar as coisas erradas que ela faz, só porque ela te deu dinheiro, só porque ela te deu sucesso. Ou você vai ser corajoso e mesmo recebendo o dinheiro e sucesso dela, você vai dizer o que tá errado lá. O que tiver errado, você que tiver que falar, você vai falar e vai dizer. E não dá pra entender. Se ele não criticasse, diriam o quê? Você é covarde, você recebeu dinheiro, recebeu fama e aí não critica as coisas erradas que a WWE faz, né? Você é covarde. E aí se ele fala, você é ingrato, ela te deu dinheiro, te deu fama. Pô, decide, ô seu animal, decide o que você pensa, porque agora tudo que o cara fazer, tudo que o cara falar é motivo pra criticar, então. Ele não tem opção, então. Se ele fizer de um jeito, vamos falar uma coisa, se ele fizer de outro, fazer de outro. Outro caso interessante no Twitter que aconteceu uma vez. Recentemente, foi agora no final do ano aí de 2015. Publicaram lá no Twitter dele lá. Ah, você fala da WWE, mas se ela te oferecer 2 bilhões de dólares, você volta. E aí, o que você responderia? Porque ele foi lá e respondeu da seguinte forma: dinheiro não é tudo, eu não voltaria. E aí os caras começaram a falar: oh, esse cara é ingrato, dá nojo desse cara. Agora ele fala que dinheiro não é tudo porque a WWE já deu dinheiro pra ele, agora não faz falta. É óbvio que agora dinheiro não é tudo, né? Agora que ele já tá rico, agora que ele já tá famoso. E aí, então você queria que ele respondesse o quê, então? Queria que ele falasse assim: ah, eu voltaria sim, 2 bilhões, é claro que eu voltaria, eu sou um mercenário. Aí vocês falariam isso, né? Falariam: ah lá, tá vendo? Fala mal da WWE, mas acabou de admitir, se dessem bastante dinheiro ele voltaria sim. Esse cara é um mercenário, esse cara é um desgraçado, esse cara não merece meu respeito. E aí, tipo, se o cara fala uma coisa, vão criticar: ô seu filho da puta! Você percebeu isso? Você queria que ele falasse que ele é um mercenário? Ou você queria que ele falasse que ele não voltaria? Porque se ele não volta, você, arrombado do caramba, começa a falar que o cara, agora que tem dinheiro, não voltaria mesmo. E aí, se ele fala que ele volta, você chama ele de mercenário. Ah, dá licença, cara, você não pensa direito. Eu falo que a maioria das pessoas que criticam o que o CM Punk faz, na verdade são porque interpretam totalmente errado do que necessariamente pela ação que ele fez. Às vezes a ação nem é tão errada assim. Às vezes nem errada chega a ser igual nesse caso de acontecer porcaria nenhuma daquela, porque o CM Punk estivesse lá. O que será que aconteceria se o CM Punk não tivesse saído? Talvez a saída do CM Punk ajudou demais o Daniel Bryan. E talvez a WWE até tenha gostado da saída dele, porque ajudou pra caramba na storyline, né? Tá, mas aí voltando ao assunto, ele começou a receber uns processos, recebeu até uma carta lá de... deram suspensão, né? Suspensão de 2 meses pra ele. E nessa suspensão ele meio que arrumou um advogado, começou a fazer uns processos lá com a WWE, que tava forçando ele e tal. E aí a WWE, enfim, ficou com raiva de tudo. E o Vince mandou uma carta de demissão pra ele, se não me engano foi em julho ou junho de 2014, dizendo que ele estava demitido da WWE oficialmente. E nesse dia que ele mandou a carta, um dia que chegou a carta, era o dia do casamento do CM Punk, que foi quando ele recebeu essa carta. E aí veio um ódio tremendo, porque se o cara recebe uma carta de demissão no dia do casamento dele, depois de a WWE ter feito ele sofrer lesões e depois de ele estar insatisfeito já com a empresa, você está chateado assim com a empresa e ela vai te demitir no dia do seu casamento, você fica mais chateado ainda. Então vamos avaliar a situação até aqui. O cara deu lá pra empresa dinheiro, teve uma época que vendeu até mais camisa que o John Cena. Aí vamos supor, você tá numa empresa que você tá dando um ótimo trabalho pra ela, mas ela começou a te desvalorizar no último ano. Aí você começa a desanimar com a empresa, porque você está sofrendo lesões, está sofrendo demais e não está recebendo aquilo que você acha que deveria. Aí você pega um tempo de afastamento. E aí nesse afastamento, no dia do seu casamento, você recebe a notícia de que você está demitido. Até aí, quem você acha que tem a razão? Talvez a ideia do CM Punk dizer que estava sendo desvalorizado seja um pouco absurdo, mas ainda assim não justifica ser demitido no dia do casamento e também é compreensível. Não estou dizendo que eu concordo com o CM Punk, mas é compreensível ele ficar com raiva depois de tudo isso. É compreensível você ter raiva depois de tudo isso. Não é uma ingratidão.
Não é uma ingratidão, é um ódio, cara. Porque, pô, depois de tudo isso, meio que foi um desentendimento, eu diria. Não foi nenhum erro da WWE nem dele, mas foi um desentendimento que vai gerar um ódio, óbvio. Então não tem esse um negócio de ingratidão no meio de nenhum dos dois lados. Tá, aí depois disso ele recebeu uma proposta do UFC. Aí o pessoal começa a falar: ah, eu não acredito, CM Punk trocou a WWE pelo UFC. Primeiro, seu retardado mental, como é que ele trocou a WWE pelo UFC se a WWE demitiu ele e só depois ele ficou sabendo que, depois de demitido, que ele foi receber a proposta do UFC? Não foi o UFC que mandou a proposta pra ele quando ele tava na WWE pra ele trocar a WWE pelo UFC. Ele primeiro foi largado pra depois receber a proposta, entendeu, criancinha? É igual você ter uma namorada, você briga com ela, ela te larga, um mês depois, pro moço, como você preferir. Foi excelente dentro da WWE como Wester que foi. Aí chegando a meados lá de 2014, no comecinho ali, ele já começou a ter umas briguinhas internas dentro da WWE, porque um dos motivos era que ele sentia que o produto não estava tão bem elaborado. Ele sentia que ele merecia ter mais oportunidades, merecia estar mais no topo, merecia melhor ser aproveitado, sabe? É quando um lutador está lá desvalorizado, não desvalorizado assim, mas que dá para ele ser mais. Vamos olhar quem que nós temos como exemplo hoje. Talvez Dolph Ziggler, que dá pra ser mais, não é que não tem nada, mas dá pra ser melhor. Um Cesaro, e aí o cara foi lá e tava mais ou menos na situação deles. E aí começou a reclamar, né? Falou: pô, tudo bem, eu tive a oportunidade de ser campeão, ter um ótimo reinado, ter ótimas rivalidades, mas ainda eu acho que tá sendo pouco, porque se você olhar em 2013, ele ficou meio que sumido no mapa, né? Teve algumas rivalidades boas com Lesnar, com Undertaker, mas tava meio sumidão assim de títulos, essas coisas. E ele sentia que não merecia estar nessa situação. Ele falava que ele era um cara assim que ele tava na WWE e ele queria estar sempre mudando o melhor dele. Se ele não pudesse dar o melhor dele pro público, então ele queria sair, porque ele se não pode fazer o melhor, então que ele não faça nada. Ele era do tipo assim, ou é o melhor ou não é nada. Se for pra ficar nesse meio termo aqui, nesse mais ou menos, eu prefiro sair, porque eu me sinto muito insatisfeito. E a outra coisa é que as lesões, ele acreditava que a WWE estava forçando ele demais, fazendo ele lutar mesmo lesionado. Muitas vezes com o Ryback, que ele criticou duramente, dizendo que o Ryback é um cara muito estereotipado, só tem corpo e a tree, e o resto não tem nada, não sabe lutar nada, machuca o adversário. E na verdade em 2013, se a gente for procurar, ele teve muito bot do Ryback e ele realmente evoluiu hoje. Hoje ele treinou bastante, evoluiu, mas em 2013 estava totalmente horrível, né? Horrível também não, mas estava ruinzinho. E aí ele reclamou disso, estava insatisfeito. Mas beleza, estava lá. E aí no Royal Rumble, em 2014, ele foi eliminado pelo Kane, que inclusive nesse combate ele teve uma convulsão, se eu não me engano. É, isso aí mesmo. Convulsão ou concussão, eu não lembro direito o que foi. Sei que ele passou mal, mas continuou o combate. Depois disso, sumiu, né? Ele sumiu, mas não foi aquele sumiço que a WWE dá, geralmente. Ele mesmo não apareceu mais na WWE. Ficou longe, ficou fora e ele estava programado para aparecer, não apareceu. E aí até aí beleza. Aí a WWE começou a tentar falar com ele e tal, e as notícias que saíram na época é que ele tinha tirado férias, que ele estava insatisfeito com tudo aqueles problemas lá que eu disse, e resolveu ficar fora por um tempinho. Aí nisso a WWE ficou com raiva, porque precisava dele. Para quê? Aí que está. Na WrestleMania 30 ele estava programado para enfrentar Triple H, isso mesmo. Quem que enfrentou Triple H na WrestleMania 30? Daniel Bryan. Aí você começa a pensar, pô, então quer dizer que a história do Daniel Bryan talvez não desse problema no Twitter. Mas aí a pessoa interpreta errado, vai pela onda dos outros e pela essa modinha, né, de criticar o cara que sai. E aí começa a falar mal do cara, ah, mas ele fez isso, que não sei o que, mistura todas as coisas. Tudo bem, ele já falou muita bobagem, no Twitter. Você precisa entender que as notícias que são publicadas, elas resumem muito, e esse resumo faz com que você não entenda direito.
Você tem que ir na notícia, tem que ir lá no post onde pegaram essa notícia, lá no Twitter, pra você entender melhor o que o cara faria. E tem que também se colocar no lugar dele. O que responderia pra um cara desse, que falou que 2 bilhões eu voltaria? Eu vou dizer que eu vou voltar e ser chamado de mercenário, ou dizer que dinheiro não é tudo e ser chamado de ingrato? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto? Ah, os caras não pensam, velho. Os caras é hater por ser. Os caras não tem um simples motivo assim. Eu até hoje não entendi. Por isso que eu faço essa pergunta no vídeo. Pra que odiar CM Punk? Tudo bem, se você não concorda com o que ele fala sobre a WWE, ainda não é motivo pra odiar. Às vezes você discorda de alguém, você vai odiar ela por discordar da opinião dela. Ele diz que o produto da WWE está muito ruim, tá dando oportunidade muito estereotipada. O cara tem que ter corpo, o cara tem que ter aparência. O padrão que ela quer pra estar no topo é estilo Roman Reigns, estilo John Cena. E não é verdade? Eu concordo com ele. Você pode não concordar, você pode discordar, mas ainda se você discordar não é motivo pra odiar ele. Então eu ainda quero saber qual o motivo de odiar o CM Punk. Eu não sei qual que é o motivo ainda. Então vocês aí podem me colocar aí nos comentários aí de qualquer lugar que seja, porque eu queria entender qual o motivo de tanto ódio pra ele. Queria entender mesmo, né? Porque falam às vezes assim, os fãs boys dele são muito excessivos demais, defendem ele demais. Será que é os fanboys que são excessivos demais ou será que são os haters que são críticos demais que não dá pra entender? Qual o motivo total de odiar o cara? Muita gente confunde muito aquela promo que ele fez em 2011, dizendo que o Vince tinha que morrer para a WWE melhorar. Ele nunca disse isso fora da WWE. Nunca foi a intenção dele disso. Ele nunca disse isso realmente. Aquilo fazia parte do script. Aquilo fazia parte da storyline. De ele dizer que a família do Vince era um lixo e tal. Não era a opinião dele, fazia parte da história, era dentro da série. Igual o cara falar dentro do filme lá que é nazista. Ele não é nazista de verdade, tá atuando. Era isso que o CM Punk tava fazendo. Fora da WWE, depois que ele saiu, ele nunca disse nada parecido sobre a família do Vince. Ele nunca falou nada sobre isso. E aí eu observando uma certa coisa, eu parei pra pensar assim. Geralmente as pessoas vivem criticando a WWE, criticando o que ela faz, o produto, às vezes criam até teoria da conspiração sobre algumas coisas que ela anda fazendo. E aí quando elas criticam, elas acham normal, é a opinião delas. Tudo bem, alguém concorda, outros não. Quando o CM Punk faz isso, o pessoal chama ele de ingrato, fala que ele não pode fazer isso. Então peraí, o cara não pode ter a opinião, mesmo, às vezes é a mesma opinião que a sua, só que ele não pode falar, simplesmente porque é ex-funcionário. Um ex-funcionário não pode falar da empresa. Você que não tem nada a ver com isso. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo, trazendo para vocês mais um vídeo sobre a verdade sobre. E hoje a gente vai falar sobre CM Punk, o CM Punk, o polêmico CM Punk que abandonou a WWE, o Judas, o traidor, o canalha, o ingrato, o injusto, o sei lá o que mais chamam ele aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes deixa o like, se inscreve no canal que é nóis, ok? Ok, bom, o CM Punk começou a carreira dele mais ou menos a meados de 2008 na WWE, né? Antes disso ele já haviam passado por algumas empresas, entre elas a Ring of Honor, que por sinal que se o cara é bom em ringue, o cara passa por lá, porque lá não passa qualquer um não, lá só passa os top. E ele passou por lá, teve sucesso lá, não lembro se foi campeão lá, acho que foi pra WWE, teve uma passagem boa pela ECW, fez boas validades, foi o único a vencer o Mr. Money in the Bank. Aliás, o Money in the Bank, para se tornar Mr. Money in the Bank, duas vezes. O Edge foi Mr. Money in the Bank duas vezes, mas não ganhou duas vezes o Mr. Money in the Bank. O Money in the Bank, quer dizer, ele teve uma que ganhou numa aposta que fez lá com o Mr. Kennedy. Já o CM Punk ganhou duas vezes mesmo em 2 anos seguidos, 2008 e 2009. Fez cash no Edge, fez cash no Jeff Hardy. Aí ganhou o World Heavyweight Champion, teve boas rivalidades. Foi um cara muito bom dessa época, até chegar em 2011, ele era um mid-card de luxo. E aí em 2011 ele começou a subir de vez a carreira, ganhou o WWE Champion, teve rivalidade muito boa com o John Cena,
com Alberto Del Rio, com Daniel Bryan no começo da carreira. Teve rivalidades lá com Undertaker, com Brock Lesnar. Teve excelente rivalidade. Rivalidade ruim com o CM Punk não existe. Não existe rivalidade ruim com ele. A não ser que dê um adversário muito ruim mesmo pra ele. Aí não tem como sair coisa boa, né? Aí o adversário tem que ser carregado mesmo. Uma característica dele muito boa é a mix kill, né? O cara tem uma mix skill muito boa e uma ring skill moderada. Não é aquela ring skill boa, ele não tem aquela qualidade em ringue excelente assim. Mas é uma ring skill, eu diria assim, suficiente. Dentro do padrão da WWE, ele faz o suficiente, fazia o suficiente, quer dizer. Ele não era um cara assim que iria proporcionar combates incríveis, mas dependendo da estipulação da luta, do adversário com quem ele enfrenta, ele fazia ótimos combates, combates emocionantes, com escada, sem escada, normal. Era um cara que podia ser bem utilizado em diversos lugares, diversos setores da WWE, diversas rivalidades. Teve pra mim a melhor mix kill do milênio, fazia ótimas promos,